E aí, gente, tudo bem? Então, chegamos ao nosso exercício de número 6. Diz o seguinte: considere um processo de divisão celular em que cada célula se subdivide em outras duas a cada hora. Bem, diz assim a letra A. Partindo-se de uma única célula, iniciou-se uma experiência científica. Faça uma tabela para representar a quantidade de células presentes nessa cultura após uma, duas, 3, 4, 5 e 6 horas do início da experiência. Então, o que está acontecendo aqui? Primeiro vamos entender o que está acontecendo. Vou fazer aqui com caneta verde. É, tem uma experiência lá, então ele vai colocar uma célula. Depois de uma hora, essa célula aqui ela vai se tornar em duas células. Isso que está dizendo. Então, ou seja, quando se passar uma hora, eu vou ter duas células. Vai se passar mais uma hora, e essas células aqui, elas também vão se multiplicar, elas também vão se dividir em outras duas células. Então, ou seja, quando se passar 2 horas, eu vou ter 4 células. Uma hora eu tinha 2 células, né? Uma hora. E no início da experiência, ou seja, no instante zero, né? Tinha uma célula, ele afirma na questão. E se passar mais um tempo, as células aqui, elas vão se dividir também, cada uma delas em duas. Ou seja, após 3 horas, eu tenho 2, 4, 6, 8 células. Para uma coisa. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tudo bem? Então, nós já entendemos o funcionamento dessa, dessa divisão celular. Então, ou seja, eu vou colocar aqui a quantidade, então, partindo-se de uma única célula, né? Então, aqui eu vou botar a quantidade de horas. E aqui a quantidade de células que nós vamos ter. Então, ele quer saber em uma hora, em 2 horas, em 3 horas, em 4 horas, 5 horas e 6 horas. Nós vimos aqui que em uma hora nós vamos ter duas células. Ué, mas ele não disse que no início? Tudo bem. No início, né, considera o processo de divisão celular que cada célula se divide em outras duas a cada hora. Então, ou seja, depois de uma hora, eu vou ter duas células. Então, partindo-se de uma única célula, iniciou-se uma experiência científica. Ou seja, quando você passar 60 minutos, ou seja, quando se passar a hora, eu já tenho duas células, tá bom? Não é uma aqui, não. Após 2 horas, então, eu vou ter 4 células. 3 horas eu vou ter 8 células. 4 horas eu vou dobrar o 8, eu vou ter 16 células. 5 horas eu vou ter 32. E 6 horas depois eu vou ter 64 células na cultura. Tudo bem? Diz assim então a letra B. Qual o tempo mínimo de horas completas necessárias para que haja mais de 1.000 células na cultura? Então, eu posso continuar aqui. Eu posso ter 7 horas, eu vou ter 128. Em 8 horas, 256. Em 9 horas, 512. E em 10 horas, 1024 células. Para que haja, então, é necessário, no mínimo,
10 horas. A nossa letra A. Aqui a nossa letra B. C. Qual é a lei, ou seja, qual é a função que relaciona o número de células N aqui, encontrado na cultura após T horas, horas do início da experiência. Então, vou te chamar aqui para perceber uma coisa. Vou voltar aqui no exemplo aqui. Ele vai dizer que 2, 4, 8, depois vai vir 16, 32, 64. Repara uma coisa. O 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1. O 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2. 2. O 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. O 16, 2 elevado a 4. 32, 2 elevado a 5. E 64 é 2 elevado a 6. 64 é 2 elevado a 6, ó. Exatamente aqui. Ó. Então, nós sabemos que a quantidade de células que nós queremos, ou seja, o número de células em função do nosso tempo t, ele pode ser escrito como 2 elevado a t. Ou seja, se eu quiser saber quanto tem em 8 horas, 2 elevado a 8, ó, 256. Ah, tudo bem. E no início da experiência? No início da experiência é o tempo zero. Não foi o que a gente viu aqui, ó. Não é o nosso tempo. Opa, perdão. Não é o nosso tempo zero. Então, ou seja, significa que é n de t. N de t é igual a 2 elevado a t. Então, se eu quero saber no início da cultura, é 2 elevado a zero. Ou seja, n de zero. 2 elevado a zero. Por definição, né, todo número elevado a zero é igual a zero. Isso aqui é a mesma coisa aqui, 2 elevado a zero. Tudo bem? Depois de uma hora, 2 elevado a 1, 2 células. Então, nossa função é essa aqui. Tudo bem, gente? Então, até o próximo.